Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Abram a Bíblia no livro em Gálatas. Por favor. Vou fazer igual o pastor. Já disse o capítulo, já? Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Vou ler para vocês esse versículo, irmãos, que diz o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então, segura aí um pouquinho com essas palavras que já já a gente volta nela, tá? Pai, gostaria de clamar, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. Que o Teu Espírito Santo cresça, Senhor, e que eu diminua a cada palavra, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Pois eu nada tenho a oferecer, Senhor, e é apenas pelo Teu Espírito Santo, Pai, que eu estou aqui nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, desde que eu fui convidada pelo pastor Sérgio a vir ministrar aqui nessa noite, eu orei muito, busquei do Senhor respostas, né? O que é que Ele queria que eu trouxesse para a igreja nessa noite. E diante de tantas reflexões, não consegui fugir, né, de tudo que a gente vem vivendo nestes dias, né, desse surto na saúde e na economia, em tudo que há por vir ainda, que já começou e o que ainda há por vir. Então, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite um pouquinho do que Deus falou comigo diante de toda essa situação que vem, que o mundo vai enfrentar e que a igreja vai enfrentar. E aqui eu estou fazendo distinção entre mundo e em igreja, porque eu tenho plena consciência de que serão de formas diferentes. Amém? Então, de repente, diante das situações, né, em que a gente está inserido, as coisas tomaram novos rumos, né? Nós somos orientados a estar em casa, né? A que tudo fechasse, inclusive igrejas. E aí isso vem inquietando o nosso coração, né? E não pretendo aqui hoje pregar sobre nenhum vírus. Em nome de Jesus, não é isso. Eu quero apenas contextualizar, né, o que me fez montar uma palavra para compartilhar com os irmãos, né? De repente as coisas mudaram, as coisas tomaram novos rumos. A correria frenética em que a gente vinha vivendo teve que dar uma desacelerada. As pessoas começaram a entender a fragilidade humana, a vulnerabilidade humana e mudar o foco, né? Nos grupos das redes sociais, você vendo correntes de oração, todo mundo se mobilizando, né? Porque, de repente, o homem começou a entender que ele não tem um controle de tudo. A Bíblia diz que quem é aquele que pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, ao tempo de sua vida? Não há ninguém com essa capacidade, senão o Senhor. Né? E a gente precisa entender que, ainda que as rédeas saiam das nossas mãos, elas continuam rigorosamente sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Tudo está no controle de Deus, né? Não que tudo isso faça parte dos planos de Deus para a humanidade, não é isso.
Deus não planejou, desde o princípio, esse vírus. Acontece que, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus também deu ao homem o livre-arbítrio, que é o poder de fazer escolhas, né? Deus tem um plano inicial, ele traça um plano inicial, só que junto com esse plano vem o livre-arbítrio do homem. E aí ele faz as suas escolhas que muitas vezes não estão alinhadas com aquele plano de Deus. E aí ele faz o quê? Ele sai do plano. Só que a gente não está tratando aqui de um Deus estático. A boa nova é que Deus sempre tem um plano para quem sai do plano. Amém? Vamos exemplificar para ficar mais simples, né? Vou usar um exemplo aqui. Seu Cícero, que é o pai, e Robson, meu esposo, que é o filho. Quando o Robson foi concebido, que ele nasceu, creio eu, que seu Cícero, como pai, fez planos para ele. Planos bons, né? Que ele fosse uma pessoa saudável, que ele constituísse uma família, que ele fosse uma pessoa honesta, né? Só planos bons. E aí, diante desses planos bons, teve um plano que ele traçou para ele seguir a carreira de médico. Esses são os planos para o meu filho. Mas aí o filho vai crescendo, vai sendo capaz de fazer escolhas e, de repente, ele escolhe não ser médico. Ele escolhe trabalhar no SEASA. Só que o seu Cícero, como um pai, ele não vai abandonar o seu filho Robson porque ele saiu daquele plano inicial dele. Amém, igreja? E aí, o que é que vai acontecer? Tá, filho? Seus planos são trabalhar no SEASA, eu vou te ajudar, eu vou ver um caminhão para você, eu vou te apresentar alguns clientes, eu vou lhe dar uma força e aí você segue. Só que essa tua escolha vai acarretar em consequências que você vai ter que colher. Você vai perder muita noite de sono, você vai ter um ritmo de trabalho que não é o habitual, você vai ter que trabalhar à noite. Essas são as consequências das suas escolhas. Mas, ainda assim, ele não abandonou o seu filho. Do mesmo jeito, nosso Deus. Os homens hoje enfrentam adversidades que são nada mais, nada menos provenientes de suas escolhas em algum momento da vida, só que Deus continua no controle. Amém, irmãos? E é óbvio que se as especulações é que todo esse vírus, toda essa situação veio da China, né? Talvez pelo tipo de comida que eles são acostumados lá na cultura dele, talvez por criados em laboratórios, enfim, são muitas as especulações e a gente não vai se ater nisso, mas o fato é que a origem do vírus foi lá. E se os chineses buscassem agir de acordo com a vontade de Deus, se eles orassem a Deus, Deus, eu quero agir de acordo com a tua vontade, certamente esse vírus não existiria. E isso não está só com os chineses, não. Se os nossos governantes governassem, orando antes, Senhor, faz a tua vontade, eu quero aplicar no povo a tua vontade, nós não viveríamos como nós vivemos hoje. E trazendo ainda para um núcleo menor dentro das famílias. Se nós, como marido e mulher, como pais e filhos, se a gente agisse alinhando sempre a nossa vontade com a vontade de Deus, colocando a vontade de Deus dentro de nossas vidas, nós não estaríamos aí presenciando tantos divórcios, pais contra filhos, filhos contra pais, ou seja, tudo que acontece conosco é fruto da nossa desobediência. E vamos abrir o livro, a Bíblia, na carta de Filipenses, por favor. Abram a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo 2.
capítulo 2, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz, gente, que, versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E toda essa situação é fruto de a gente não obedecer essas palavras. Nós não queremos colocar o interesse dos outros acima do nosso. A gente se pega no erro de achar que, eu vou estar dando prioridade a essa pessoa que convive comigo, enfim, as autoridades, eu vou deixar de tirar minhas vantagens para governar de forma honesta, enfim. Sempre pensando que você que vai sair prejudicado. Só que quando Paulo escreve isso aos Filipenses, é para que isso ocorra de forma recíproca. Você faz isso pelo outro, o outro faz isso por você, e aí todo mundo sai ganhando. Só que antes, a gente, devido à nossa natureza humana, a gente não consegue obedecer. E aí a gente perece. Aí, na mesma carta de Filipenses, eu vou pedir que a igreja vá para o capítulo 4. Capítulo 4, gente, do versículo 6 ao 9. O apóstolo Paulo fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui, com a igreja de Filipos, ele tratou sobre a ansiedade. E é um problema tão comum, que atinge todas as classes sociais, todos os credos religiosos. E no momento como que estamos vivendo, isso fica mais latente, A ansiedade, se você não tiver firmado em Cristo Jesus, ela vai conseguir lhe atingir. Os empresários se preocupam com as suas empresas, os empregados se preocupam com os seus empregos, os autônomos se preocupam porque vão ficar sem renda. E aquela preocupação a nível mundo, Porque é um problema realmente que está atingindo todas as nações. Só que a palavra ansiedade, na língua grega, ela tem um significado que provém de asfixia. É como se algo estivesse tirando o seu oxigênio. Isso nada mais é do que a falta de controle. Está ao seu redor situações que você não consegue administrar. E isso é o que gera ansiedade em nós, certo? Só que aí dentro desse mesmo versículo, o apóstolo Paulo trata de como vencer ou como dominar a ansiedade. E aí, deixa eu ler de novo para vocês. Não andeis ansiosos por alguma coisa. É assim que está escrito? É por alguma coisa que você não tem que andar ansioso? Não, é por coisa alguma. Certo? Mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, ele falou aqui em 3 palavras: oração, súplica e ação de graças, certo? Através dessas coisas, e você se conecta com Deus e você consegue dominar a ansiedade. E aí, eu creio que eu tenho a ousadia de dizer que se o apóstolo Paulo tivesse escrevendo isso em épocas de quarentena, onde as pessoas estão mais ociosas, apesar de que a gente não deve se ater a isso, eu creio que ele poderia acrescentar aqui
através de jejum e de estudo das Escrituras. Certo? Oração, jejuar e estudar a palavra de Deus são disciplinas espirituais. São coisas que têm que fazer parte da rotina de todo cristão. E por que esse nome, o que é que significa disciplina espiritual? O que é que significa a palavra disciplina? É você fazer algo, mesmo que você não esteja com vontade de fazer. Repitam, disciplina é fazer algo, mesmo que eu não esteja com vontade de fazer. Então, ainda que você não esteja com vontade de parar para estudar a sua Bíblia, por disciplina e porque você quer ser um cristão e por obediência, você vai fazer. Amém? Então, vamos lá. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar, né? E a súplica que o apóstolo Paulo fala aqui está dentro da oração. É uma oração mais persistente. É uma oração onde você se entrega, onde você faz pedidos específicos. Ali você está suplicando a Deus. E é o que o apóstolo Paulo exorta aos filipenses a fazer. Então, recapitulando, a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. A oração, irmãos, é algo que se aprende. Você sabia que a gente aprende a orar? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, no capítulo 11, você encontra os apóstolos dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar. Os apóstolos pedem que Jesus os ensine a orar. E eu creio que os apóstolos já eram homens de oração. Eu creio que isso já fazia parte da rotina deles. Mas havia algo em Jesus, algo que eles encontravam em Jesus, na qualidade ou na quantidade, que chamava a atenção deles e que despertou. Não, ele tem algo a mais. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Ainda que você pense que você não sabe orar devidamente, não se importe e nem tampouco deixe de fazer por conta disso. Antes, peça ao Espírito Santo que lhe instrua, porque esse é o papel dele também, nos ensinar todas as coisas. E qual é o objetivo principal da oração? Quando a gente ora, a gente tem que ficar tão conectado com Deus através da oração, a ponto da gente aprender a pensar de acordo com Deus. Que os nossos pensamentos sejam alinhados. O próprio rei Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, ele entendia o coração de Deus. E a gente pode também buscar de tal maneira, em espírito e em verdade, que a gente consiga ficar alinhado, sim. E quando a sua natureza humana for um obstáculo para isso, quando a sua humanidade, de repente, em algum dia lhe impedir de conseguir, faça como o próprio Jesus fez em Lucas 22, 42, que ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Amém? Então, irmãos, a oração, ela representa, para a religião, ela é aquilo que a pesquisa representa para a ciência. Quem quer que os cientistas descubram a vacina contra o coronavírus? Quem quer que os cientistas descubram a cura para todas as enfermidades? Eu quero. Para isso, eles precisam pesquisar. E para isso, os cristãos precisam orar. Paulo orava pelo seu povo. E ele reconhecia de tal forma o poder da oração que ele pedia para que o povo orasse por ele também. Orem por mim. Então, irmãos, como ele bem falou aqui, né, no versículo 6, a oração é uma maneira de vencer a ansiedade. E a ação de graças
É você dar graças a Deus pelo que Ele faz, é você glorificar ao nome do Senhor. E aí a gente tem que lembrar daquele louvor. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E em tudo nós iremos dar graças. É você reconhecer o poder de Deus se manifestando através da sua vida, através da vida do seu irmão. Nós temos o exemplo aqui de um casal em que a nossa irmã foi diagnosticada com uma doença e logo depois ela foi curada e engravidou, quando tudo dizia o contrário. Então, através de um milagre como esse, você tem que dar glória a Deus. Você tem que dar graças a Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, através da oração, da súplica e da ação de graça, que nada mais é você expressar a sua gratidão pelo que Deus faz na sua vida, na vida dos seus familiares, e que a gente tenha discernimento para entender que Ele sempre faz o melhor. Independente, ainda que a gente não entenda, Ele sempre faz o melhor. E o jejum, né? Como eu disse, né, eu vou ter a ousadia de acrescentar mais o jejum e o estudo das Sagradas Escrituras aqui nesse versículo, para a gente tratar um pouquinho sobre isso, né? Você fazer o jejum é você, pela fé, você se abster total ou parcialmente de comidas sólidas e líquidas por um determinado período. E ele pode ser feito de forma individual, né? Você e Deus. Ou ele pode ser feito de uma forma comunitária, coletiva, como a gente já viu diversas vezes na Bíblia. Tem o exemplo do jejum que a rainha Esther convocou o seu povo a fazer. E, né, justamente hoje, nós recebemos a convocação, né, o presidente da República conclamou um jejum, né, a nação brasileira, em prol de todo esse surto, de todo esse colapso, de toda essa situação em que a gente vem enfrentando por conta desse vírus. E aí eu não posso deixar de falar aqui sobre esse jejum comunitário especificamente. Porque que o presidente ele não convocou os cristãos brasileiros para jejuar. Ele convocou a nação brasileira para jejuar. Só que a nação brasileira é composta por cristãos e por outras religiões. Só que o Deus da Bíblia, o Deus para quem a gente jejua, Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É aquele que através do seu Filho Jesus, se revela a nós. Então, se a pessoa que está jejuando também, com a mesma motivação que a sua, ela não jejuar com o mesmo entendimento, com o mesmo propósito, se direcionando ao mesmo Deus que você, esse jejum não vai chegar ao coração de Deus. Para o jejum ser comunitário, ele tem que ser feito com o mesmo propósito e com o mesmo entendimento, né? O jejum na Bíblia, existem relatos de alguns cristãos que já viveram tantas experiências sobrenaturais através do jejum, que quando eles começaram a efetuar essa prática, né, muitas vezes, eles começaram a pesquisar na Bíblia, para tentar convencer que o jejum fosse um mandamento bíblico. Eles começaram a procurar, mas a fim de que todos fizessem também. Mas, de fato, não é um mandamento bíblico, né? Ele era uma prática muito efetuada, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E, inclusive, né, tem uma passagem na Bíblia que Jesus é questionado pelos discípulos de João Batista, pelos discípulos de João Batista, porque que eles, os discípulos de João, jejuavam e os fariseus também, e Jesus e os seus discípulos não jejuavam. Eu vou abrir aqui, essa passagem está em Mateus, se vocês quiserem abrir comigo, por favor, no Evangelho de Mateus.
Mateus 9, a partir do versículo 14. Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? 15. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Com essa resposta de Jesus, ele já deixa claro para nós que somos seguidores que ele tinha expectativa que nós jejuássemos, né? Ele deixa essa expectativa para a gente, que enquanto ele estava lá com os discípulos, eles não realizavam a prática. Porém, existe um período, que é o que nós estamos vivendo, entre a primeira vinda de Jesus, onde ele veio, que ele foi humilhado, para nos resgatar do pecado. Entre esse período da primeira vinda e o da segunda vinda, ele expressa aqui, nessa passagem, que ele tem sim a expectativa que nós iremos jejuar. Então, por isso que eu coloquei o jejum como uma disciplina espiritual, para que a gente venha praticar e se aperfeiçoar. Porque quem tem a prática testemunha, né, das maravilhas que inclusive, Jesus dá instruções, né? Ele não falou em nenhum momento, vocês têm que jejuar, perdão. Mas ele diz, quando vocês jejuarem, façam assim, se adornem, não deem demonstração. Então, várias passagens na Bíblia que nos dá segurança de que ele tem essa expectativa da nossa parte, né? Lembrando que o centro do seu jejum tem que ser Deus, né? O centro de qualquer jejum tem que ser a expansão do reino de Deus, em primeiro lugar. Quando você tiver com isso muito bem firmado e você quiser, através disso, ter motivos secundários, tudo bem. É com você e Deus. Deus conhece todos os corações. Mas, né, fazer uso de coisas sagradas apenas para benefício próprio é uma falsa religião. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E a terceira disciplina que eu gostaria de tratar com os irmãos aqui nesta noite é sobre o estudo. Deixa eu voltar lá para Filipenses. Filipenses capítulo 4, né? Então, o versículo 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vocês acham, igreja, que quando o pastor me convida para vir aqui à frente na igreja, a ansiedade não quer me dominar? Vocês acham que eu não fico tentada a ficar ansiosa? Porém, eu tenho que conhecer os frutos do Espírito Santo, eu tenho que conhecer a palavra de Deus e, através de oração, súplica e ação de graças, vencer a ansiedade. E só assim, aí vem o versículo 7. E só assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Só assim como, igreja, através da oração, da súplica e da ação de graças. Através dessas práticas, vocês terão a paz de Deus, que é aquela que o mundo não pode nos oferecer, porque o mundo jaz no maligno. É aquela que vem única e exclusivamente de Deus. Certo? É aquela em que o mundo está desabando ao seu redor, mas você não perde a sua paz. Isso é ter a paz que excede todo o entendimento,
que as pessoas não vão entender, mas é com você e Deus. E aí, no versículo 8, ele fala: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí é que eu venho para o estudo, porque é através do estudo que vocês conseguem pensar nessas coisas. É o que te possibilita, é o instrumento principal que nos leva a pensar sobre os planos de Deus, a pensar o que é que Deus quer de nós, como cristão, como igreja, é através do estudo, né? A palavra de Deus diz lá no capítulo 8 do Evangelho de João, 8:32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que a verdade em si, por ela existir, não vai te libertar. Para você se libertar, você tem que conhecer. E você só conhece através do estudo. Se você não estuda, você fica limitado ao que os outros vão te falar. Você fica limitado, você fica limitando a sua fé através de informações que você nem sequer sabe se são verdadeiras ou falsas. E lembrem, igreja, Jesus já nos exortou. Muitos falsos profetas irão surgir. Então, se a gente não estuda, como que a gente vai saber? Como que a gente vai ter a certeza do que a gente está ouvindo? Outra coisa, deixa eu usar outro exemplo aqui. Vamos pensar num mergulhador, numa pessoa que mergulha nas profundezas do mar, e ali, quando ela está ali, ela vê aquela imensidão que só o nosso Deus maravilhoso é capaz de fazer, tantos seres, tantas espécies, tantas coisas, que a gente não consegue dimensionar, só você vivendo a experiência para você poder saber o que é aquilo. Agora, você imagina esse mesmo mergulhador, essa pessoa que é acostumada a estar nas profundezas dos oceanos, você imagina esse mergulhador indo à praia com a família e ficando ali na superfície, na areia. Você acha que ele vai viver aquela experiência da mesma forma? Você acha que ele vai ser tocado da mesma maneira de que quando ele está lá no fundo do mar, lá nas profundezas? Ele não vai ser. Certamente, ele não vai se contentar em ficar na areia, molhando os pezinhos na água. Ele vai querer ir para as profundezas. E é isso que o estudo faz na vida de vocês. Na nossa vida, meu Deus, coisa maravilhosa é o convite do pastor Sérgio, porque ele me dá a oportunidade de estudar. E como somos edificados com o estudo das Escrituras. Então, queridos, aproveitem, se vocês puderem, e comecem a colocar essas práticas na vida de vocês. E aí, diante de tratar aqui sobre a ansiedade e sobre todo esse contexto que faz com que a ansiedade bata a nossa porta, e já tratando logo depois com vocês como vencer a ansiedade, e sabendo que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, a minha pergunta é: por que as igrejas estão paradas? Por que as igrejas não continuaram fazendo o papel para o qual elas foram chamadas? A igreja está aqui não somente para ser sal da terra e luz do mundo. Se você tirar o sal da terra e a luz do mundo, que é a igreja, você vai se enraizar junto com o mundo e você vai ficar se resguardar junto com o mundo, que é, na verdade, uma situação muito cômoda, né? E você não vai correr os riscos.
Você simplesmente não vai correr riscos. E aí a gente começa a se encher de informações de uma tal maneira que a gente simplesmente esquece as promessas que estão na Bíblia. A gente começa a nutrir a nossa mente com tanta informação, com tantas estatísticas, que aí todas as promessas que Deus tem para o seu povo passam a ficar despercebidas. Porque, sinceramente, eu creio num Deus que livrou Daniel dos leões. Eu creio num Deus que no Egito mandou diversas pragas, mas a casa do seu povo foi guardada. E esse é o mesmo Deus que nós estamos pregando hoje, nos dias atuais. Não é outro Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Todas as maravilhas que já foram realizadas através de Deus na vida das pessoas que a gente lê aqui na Bíblia, é porque acontece o seguinte, parece que a gente lê aqui na Bíblia e parece que fica aqui, a gente não consegue enxergar o que ele faz nos dias de hoje. E aí, nós como igreja, eu creio que a gente não pode se comportar como uma pessoa do mundo. A gente não pode temer. Até porque, em Lucas, no sermão escatológico, no capítulo 21, Lucas trata com os seus discípulos sobre os sinais que estariam acontecendo, né? Lucas capítulo 21, deixa eu ler. Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5, Jesus fala, está escrito, alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Jesus diz, não tenham medo. É necessário que aconteçam essas coisas, mas não tenham medo. E isso para o cristão tem que estar vivo dentro do nosso coração. A gente não pode ter medo. Antes a gente tem que se alegrar, porque está cumprindo a palavra de Jesus. Não tem que ser motivo de pânico, de ansiedade, como eu acabei de falar. Não, tem que ser motivo de alegria. Está se cumprindo. Jesus disse que entre a sua primeira vinda e a sua segunda, era necessário que acontecesse essas coisas. E nós estamos vivendo isso. São as palavras proféticas de Jesus. Queridos, não cabe a nós, não é da nossa ossada, tentar adivinhar o calendário de Deus. Não, não é. Eu só sei de uma coisa. Deus não está em apuros e nem tampouco ele foi pego de surpresa. Ele ainda está no controle. E a gente tem que confiar no Deus da Bíblia. E a gente tem que confiar nas suas promessas. Não estou dizendo aqui que fomos chamados a essa terra para viver como alienados. Não. O problema existe, o vírus existe. Porém, você vai ser dominado pelo medo do vírus ou você vai ser dominado pela força do Espírito Santo. Que você
ande por aí com álcool gel, com máscara, com luva, mas que antes seja para você não contaminar um mundano que tem a sua eternidade comprometida. E não porque você tem medo de ficar doente. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero orar junto com a igreja. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente não pode fugir do que o Espírito Santo tem para a gente, né? Eu precisava falar isso, e falei de coração aberto, e me sinto muito aliviada por não ter medido as palavras, porque eu falei com completa convicção da orientação do Espírito Santo. Então, eu quero orar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Essa foi a primeira vez que eu ministro no ano de 2020. E eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de coração. É um prazer, é uma honra ter a oportunidade de me aprofundar na palavra. E é esse o meu clamor nessa noite, que cada um de nós, aqui no salão, no templo, assim como os irmãos que estão nos assistindo de casa, que a gente não se conforme com a superfície, que a gente não se conforme apenas com o que a superfície tem para nos oferecer, mas que a gente busque ir no mais profundo de Deus. Que a gente busque de coração, em espírito e em verdade, a vontade de Deus para nossas vidas. E que a gente confie que ela sempre será boa, perfeita e agradável. Senhor, quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, reunida como igreja, Senhor, com o teu povo, Deus. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor proteja, Pai, que o Senhor livre, Senhor, cada família que está aqui, Senhor, de toda a enfermidade, Deus. Que esse mal seja contido, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para que todos vejam, Senhor, que há Deus em Israel, sim, e que Ele continua agindo poderosamente em nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para o teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu altar, Jesus, meu Senhor. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu altar, Jesus. Vamos declarar nessa canção que não há nada melhor. Não existe nada melhor. O mundo pode nos propor tudo, Pai, o que está diante de Deus. O mundo pode se abalar,
Pode o mundo se abalar, mas nós estamos seguros em Ti. Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti. Tudo foi criado. Tudo foi criado por Ti. E nós também para o Teu louvor. Nós também para o Teu louvor. O que eu quero é Te exaltar, Senhor. Exaltar, pois és fiel a mim. És fiel a mim. Vou estar Te servindo com compromisso. Com compromisso, não é qualquer coisa que vai nos tirar da Tua casa, Senhor. Nada vai me separar do Teu altar, Jesus. Meu Senhor, vou estar Te servindo com compromisso contigo. Nada vai me separar do Teu altar, Jesus. Sim, Senhor, é a nossa alegria, Pai, podermos estar na Tua casa, podemos estar juntos nesse lugar de oração, de louvor, de gratidão ao Teu nome. Pai, eu quero abençoar cada um dos Teus filhos nessa noite. Ó Deus, com a blindagem do Espírito Santo, Pai, com o revestimento da Tua graça, que nos livra de todo o mal que esse mundo pode nos expor, Pai. Estamos seguros em Ti, Senhor. A nós, a nossa casa, nosso trabalho, nossos familiares. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, com os Teus anjos acampados em sua volta, com os Teus exércitos, Pai, livrando e guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair do seu lugar, eu queria pedir que você orasse pela irmã.